Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Glória a Deus, aleluia. Boa noite, juventude. Que bom que vocês estão aí ligados conosco nessa live.
continue conosco, compartilhe com seus amigos, seja edificado nessa noite. Como é bom adorar ao Senhor, como é bom bendizer o seu santo nome. Glórias, glórias, glórias a Deus. Mesmo à distância, mesmo você aí na sua casa e nós aqui, que o Espírito Santo de Deus encha o seu coração, que o Espírito Santo de Deus faça morada na sua vida, que o Espírito Santo de Deus faça queimar o seu coração de alegria, de estar na presença de Deus, de alegria, de poder louvar o Senhor, de alegria, de poder ouvir a sua palavra neste momento. Não saia dessa live e continue conosco. Nosso tema nessa noite é constância na inconstância. Olha só, a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, Paulo está dizendo assim: ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo Jesus. Nós devemos aprender a constância de Cristo. Pastor, mas essa palavra constância, ela é meio difícil, mas eu quero passar aqui para vocês o que significa essa palavra constância na Bíblia. No original, o que nós lemos aqui, o versículo de 2 Tessalonicenses, constância quer dizer estabilidade. Guarde isso no seu coração, você que está em casa, note isso. Constância significa estabilidade, significa paciência, significa perseverança e firmeza. Para você gravar no seu coração, constância, segundo a Bíblia, no seu original, significa estabilidade, paciência, perseverança e firmeza. Tudo isso nós precisamos aplicar nas nossas vidas, tudo isso nós precisamos colocar em prática para sermos constantes no Senhor. E nós estamos vivendo um tempo de inconstância em tudo o que está acontecendo. Daqui a pouco a Dai vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nós precisamos entender que isso é característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito, mesmo diante das suas maiores provações, mesmo diante dos seus dilemas, mesmo diante das suas dificuldades. Nós precisamos ser constantes no Senhor. E sabe, juventude, Jesus é o nosso maior modelo de constância. Ou seja, ele enfrentou provações, ele enfrentou sofrimentos, mas sem se desviar do seu propósito estabelecido por Deus. Ele não se desviou, ele tinha um propósito e ele foi constante até o final. E é por isso que a Bíblia está dizendo para nós hoje, juventude do Senhor, que nós precisamos ser constantes. Nós não podemos se desviar do foco, do caminho do Senhor. Nós precisamos perseverar e ser constantes, mesmo diante de toda a inconstância que se apresenta nas nossas vidas e no meio do qual nós estamos vivendo. Mas sabe, o nosso problema é que muitas vezes os sofrimentos, as dificuldades falam mais altos em nossas vidas. E o que acontece? Nós perdemos o nosso foco. Perdemos o foco. E quando nós perdemos o foco, nos tornamos inconstantes. Não podemos perder o nosso foco. Nós precisamos ser constantes em tudo que nós fazemos. Mas nós estamos falando aqui nessa noite principalmente no que diz respeito às coisas de Deus, principalmente no que diz respeito às coisas espirituais da parte de Deus para as nossas vidas. Talvez muitos questionamentos venham sobre a sua vida. Mas eu não estou podendo ir à igreja, aos cultos. Eu não estou podendo fazer os discipulados presenciais. Não importa, nós precisamos entender que nós precisamos ser constantes. Precisamos acompanhar os cultos online, precisamos meditar na palavra de Deus na nossa casa, precisamos orar, precisamos continuar fazendo tudo aquilo que nós estávamos fazendo antes da pandemia. Precisamos ser constantes. Não podemos deixar a inconstância viver e colocar isso nas nossas vidas. É por isso que precisamos continuar constantes em meio a toda essa inconstância. As promessas de Deus, elas continuam vivas nas nossas vidas.
elas continuam vivas nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Não podemos negligenciar as promessas de Deus para as nossas vidas. Olha só o que a Bíblia diz, gente, em Provérbios capítulo 28, versículo 14. Feliz é o homem constante no temor de Deus. Vamos colocar essa palavra em prática nas nossas vidas nessa noite. Feliz é o jovem constante no temor de Deus, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que nós precisamos ser constantes no temor de Deus. Nós precisamos ser constantes. Não é à toa que a Bíblia fala que Deus nos escolheu porque nós somos fortes e já vencemos o maligno. Então nós precisamos ser constantes. E como que nós vamos ser constantes no temor de Deus? Primeiro, reconhecendo Deus em todos os nossos caminhos. Nós precisamos reconhecer Deus, ser gratos a Deus, louvar o Senhor em todo tempo, em todo momento. Nós precisamos conhecer o propósito de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, conhecer o seu propósito para as nossas vidas e sermos constantes neste propósito. Não podemos nos desviar do nosso propósito, precisamos ser constantes. Existe um propósito para as nossas vidas, e este propósito nós precisamos ser constantes em Deus. Como nós podemos exercer isso, esse temor de Deus? Não desistindo dos planos e dos propósitos que Ele tem para as nossas vidas. Até porque Deus, Ele não tem prazer naqueles que desistem ou voltam atrás. Quem sabe muitos pensamentos vieram sobre a sua vida essa semana, mas Deus está aqui para dizer para você: continue, seja constante, não volte atrás, permaneça firme no propósito. Nós vemos na Bíblia a história de um homem chamado Daniel. Daniel, ele foi constante em todo o tempo da sua vida, desde a sua juventude até a sua velhice. Desde o momento que ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida, até a sua morte, ele foi constante. E é um exemplo para nós seguirmos nessa noite. Daniel era constante. Mesmo com todos os seus compromissos que ele tinha, porque a Bíblia fala que Daniel, ele trabalhava para o governo da época. A Bíblia fala, gente, que ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Daniel, ele entrava no seu quarto, ele abria a sua janela que dava direção a Jerusalém, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele tinha muitos compromissos externos com o seu trabalho. Ele foi escolhido lá no início pelo rei, e ele era tido pelo chefe de todos os sábios da Babilônia. Mas ele orava 3 vezes ao dia. Mesmo com todos esses compromissos, Daniel, ele tinha intimidade com Deus. E a intimidade que ele tinha com Deus era tão grande, que ele simplesmente não dependia das circunstâncias para se encontrar com Deus. Nós muitas vezes, dependendo das circunstâncias, nós vamos até Deus em oração ou não. Quando as coisas estão ruins, não que Deus não nos ouça quando as coisas estão ruins, mas isso não pode mover o nosso coração. Só vamos para Deus quando as coisas estão ruins. Não, nós precisamos ser constantes na nossa intimidade com Deus, constantes em todo o tempo em adorar ao Senhor, constantes em todo o tempo de buscarmos na sua palavra direção para as nossas vidas. Daniel, ele tinha esse hábito. Daniel era constante. Ele não orava apenas quando a sua vida ia mal, quando tinha problemas, mas ele era constante em todo o tempo. E a Bíblia fala que estabeleceu o reino, caiu o reino, estabeleceu o reino, caiu o reino, e Daniel estava lá, sempre constante.
Sempre quando acontecia alguma coisa que havia uma visão no reino, lembravam de quem? De Daniel. E Daniel ia lá, sempre constante para trazer a revelação de Deus ao rei que estava estabelecido no trono. E a Bíblia fala que no reinado de Dario, houve um decreto feito pelo rei. Um grupo de homens foram lá, justamente com esse intuito de derrubar Daniel. Eles foram lá, convenceram o rei a fazer um decreto que durante um mês ninguém poderia consultar a outro Deus, ninguém poderia consultar nenhum homem, fazer nenhuma petição a nenhum homem que não fosse o rei Dario. E a Bíblia fala que o rei então estabeleceu esse decreto durante um mês. E quando Daniel soube desse decreto, a Bíblia fala que ele foi para o seu quarto orar. Mas só que olha só o que a Bíblia fala, ele foi orar como era de costume ele fazer. Ele não foi apenas orar porque havia um decreto ali, estabelecendo que ele não podia orar. Mas ele foi orar como de costume, como ele fazia. Ou seja, ele era constante naquilo que ele fazia. Era costume, era um hábito que ele fazia. E a Bíblia fala que então lançaram Daniel na cova dos leões. E você conhece a história, não aconteceu nada, sabe por quê? Porque Daniel era constante na adoração, na oração. E ele foi achado justo. E não teve como os leões devorarem Daniel, porque ele estava constante ali em oração, constante no temor de Deus para a sua vida. E nós precisamos entender e aplicar isso nas nossas vidas. Sabe, a inconstância, ela impede o nosso crescimento espiritual, juventude. A inconstância impede o nosso crescimento espiritual. É por isso que muitas vezes nós não crescemos espiritualmente nas nossas vidas. Nós até gostaríamos de crescer, mas não crescemos espiritualmente. Sabe por quê? Por causa da inconstância nossa. Quantas vezes falamos assim no início do ano: eu vou ler a Bíblia este ano, o ano todo, e vou ler ela pelo menos tantos capítulos por dia. Começamos até bem, mas chega no meio do caminho, o desânimo bate a porta. E o pior, nós abrimos a porta e deixamos ele entrar. Ele toma conta do nosso ser. E de repente, todos aqueles propósitos que fizemos com Deus no início do ano, eles ficaram para trás. Quem sabe no próximo ano. Eu estou meio desanimado. E nós começamos a arrumar desculpas, começamos a colocar a culpa nas pessoas, e não tem nada a ver com o próximo, não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com nós mesmos que somos inconstantes. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer uma obra nas nossas vidas, Ele quer trazer constância nas nossas vidas. Existe um ditado popular que diz assim: devagar e sempre. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite: nem tão devagar para não ficar para trás, nem tão rápido para não se apressar, mas esteja constante no centro da vontade de Deus para a sua vida. Precisamos ser constantes na inconstância. Daí vai estar dando continuidade. Permaneça conosco. Ao final nós estaremos orando por você, orando pela nossa juventude, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que essa palavra possa penetrar no nosso coração. Boa noite, juventude, é bom estar com vocês. Que o Espírito Santo de Deus, que age neste lugar de forma poderosa, possa estar agindo na sua vida, no seu coração, na sua família, na sua casa, pois nós abençoamos a sua casa e o seu lar no nome de Jesus. O Espírito Santo colocou essa palavra no nosso coração: constância na inconstância. Se a gente for parar para pensar e analisar o que é essa constância, ela tem a ver com uma decisão nossa, uma escolha. A partir do momento que nós escolhemos viver uma constância de intimidade com Deus, isso se torna real nas nossas vidas. E isso precisa ser, como diz a palavra, o tempo todo.
Mas como assim o tempo todo? Eu estou no ônibus, eu estou caminhando, eu estou no trabalho, na medida do possível, eu estou orando a Deus, eu estou clamando ao Senhor, eu estou glorificando ao Espírito Santo, eu estou orando em línguas. É uma constância, é uma decisão. Então a gente decide parar de pensar em coisas que não acrescentam em nossas vidas. Nós começamos a pensar nas coisas do alto, nas coisas que nos direcionam, nas coisas que dá caminho, que dá direcionamento para a nossa vida e para a nossa história. Nós estamos vivendo, infelizmente, um tempo de muita inconstância. Eu comecei a parar para pensar nesse tempo que estamos vivendo e quanto externamente há inconstância no nosso caminhar. E então, eu me lembro das minhas aulas de faculdade, onde eu estou quase pegando o canudo, mas daí, quando eu acho que eu estou quase pegando o canudo, há uma inconstância, eu vejo que já não estou mais pegando o canudo, que já era para eu ter me formado agora em junho. Mas então, por causa de toda a pandemia, isso gera uma inconstância. Ou, quem sabe, outras pessoas que estão fazendo outros cursos, que acham que está quase chegando lá, mas por causa da pandemia, há um problema e há uma inconstância. Ou seja, nós passamos por uma inconstância hoje, com relação ao culto mesmo. Nós teríamos culto presencial, mas então, por uma decisão das autoridades, nós não podemos ter. Nós estamos vivendo uma inconstância. Uma hora teríamos culto presencial, outra hora não temos mais. E essa inconstância, de uma hora podemos estar aqui, outra hora não podemos mais. Estamos vivendo inconstâncias nas nossas vidas. Outras inconstâncias. Uma hora nós podemos comprar um presente para um amigo no shopping, para um parente. Outra hora nós não podemos mais. Uma hora trabalhamos em casa. Outra hora trabalhamos presencial. Isso tudo vai gerando inconstâncias externas e muitas vezes internas no nosso coração, porque a gente não está habituado a viver esse tipo de inconstância. E em uma hora falam pra gente, agora é hora de usar máscaras. Não, vamos pôr máscara que é bom, faz bom, é proteção. Outra hora falam, não, máscara não pode, atrapalha a oxigenação e não pode. Então há uma inconstância, uma hora pode a máscara, outra hora não pode a máscara. Então a gente não sabe mais nem o que faz, não sabe nem o que é bom, jamais. Então uma hora nós temos luz na nossa casa, outra hora já não temos mais luz, ou temos água e não temos mais água. E assim por diante, e isso por vezes vai gerando uma ansiedade e aflição no nosso coração. Mas o Espírito Santo de Deus vem falar para nós nesta noite de que apesar das inconstâncias externas, que nós possamos estar constantes internamente na presença de Deus, para que essas inconstâncias externas não nos abalem e possamos estar firmes no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 4, no verso 14, onde a palavra de Deus diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, uma hora nós estamos ansiosos, e uma hora estamos angustiados, e uma hora estamos sendo levados por coisas que não são de Deus. E é importante nós observarmos aquilo que nós temos nos alimentado nesse tempo de quarentena, e que o celular, a internet, a televisão são as formas com que nós temos mais contato. Com o que nós temos nos alimentado? Temos alimentados com coisas produtivas ou com coisas que não acrescentam? É claro que uma vez ou outra é bacana nós assistirmos um filme, uma série, mas observe o tempo que você tem gastado com isso e que tipo de série, que tipo de filme nós temos assistido. Porque aquilo que nós assistimos, aquilo que nós gastamos tempo, vai interferir na nossa comunhão com Deus. E é necessário nós observarmos tudo isso. Que tipo de pessoa você tem seguido? Que tipo de canal você tem ouvido no YouTube? São canais que te acrescentam?
As fotos da sua timeline são fotos edificantes, então deixe de seguir se for necessário. Mas o mais importante é nós mantermos a constância diante de Deus. Porque nós não podemos uma hora ser crente e outra hora perdermos a santidade em Deus e falar, não, Espírito Santo, fica aí do ladinho que agora eu preciso olhar essa timeline aqui. Não, nós precisamos andar em constância com Jesus. Nós precisamos manter uma fé estável em Deus. E para isso precisamos observar do que nós temos alimentado. Vou até falar de filmes. Por exemplo, estou assistindo filmes de terror. Será que o Espírito Santo está nisso? Não sei, eu estou te perguntando. Será que o Espírito Santo está nesse negócio? Isso não significa que uma constância em Deus não vai fazer com que nós tenhamos pensamentos ruins. Mas nós precisamos aprender a rejeitar e a repreender todos esses pensamentos que o inimigo tenta lançar contra as nossas mentes. Quantas vezes falando de mim, quantas vezes eu já pensei em desistir, quantas vezes eu já pensei em parar, quantas vezes eu já pensei em coisas que não são do plano de Deus para a minha vida. Mas sabe o que é importante nós analisarmos é que o que faz a diferença é a nossa atitude perante a vida. Muitas vezes os pensamentos ruins vão estar, mas então nós repreendemos em nome de Jesus e a nossa atitude e constância no nosso caminhar com Cristo vai definir a nossa história. Os pensamentos vão vir, pensamentos de querer parar, de desistir, de não aguento mais. Mas então nós olhamos para a cruz de Jesus e ela nos revela uma promessa e um propósito que muda a nossa história, que nos dá alegria, que nos dá um norte, que nos dá sentido para a vida. E isso é que faz a diferença no nosso caminhar com Deus. Nós precisamos aprender a ser constantes na fé em Jesus. Porque se nós formos constantes na fé, nós vamos aprender a repreender esse tipo de pensamento e esse tipo de seta, que a palavra de Deus diz que é seta inflamada do diabo. E se nós estivermos com o escudo da fé, nós defenderemos todos esses dardos para a glória de Deus. Isso vai ser real nas nossas vidas. Algumas características daquele que é constante em Deus, é aquele que caminha na fé. E a característica daquele que é inconstante em Deus, é aquele que não vive em fé. É aquele que titubeia na fé, a Bíblia fala. É aquele que tem dois pensamentos, que não tem a convicção da crença em Jesus, em Deus, no seu propósito, no seu plano para nós. Uma mesma pessoa, ela pode ser muito convicta em uma determinada área da sua vida, extremamente convicta numa determinada área específica, e pode ser totalmente inconstante em outra área da sua vida. Vou dar o exemplo da minha vida. Eu tenho convicção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso é convicto no meu coração, eu tenho convicção. Mas tem outras áreas da minha vida em que eu não tenho mais tanta convicção assim. Então é nessa área da minha vida que eu preciso trabalhar para que a convicção e o poder de Deus, a fé de Jesus, venha a ser sobrenatural nessa área da minha vida e eu possa ser transformada para a glória de Jesus. Nós precisamos aprender a observar aonde estão essas áreas da nossa vida que está inconstante, para que então venhamos ter uma constância em Deus, em Cristo. O Espírito Santo de Deus muitas vezes usa pessoas e situações para nos revelar áreas que estão inconstantes. Porque muitas vezes o que a gente faz, a gente deixa de lado, não, nisso daqui eu não vou mexer, vai ficar inconstante, eu vou seguir minha caminhada constante. Mas então o Espírito Santo também quer agir nessa área inconstante das nossas vidas, para que o milagre e o propósito de Deus aconteça. Convicção é algo que nós vamos amadurecendo, que nós vamos trabalhando, é um desenvolver, é um estudar, como se nós tivéssemos que estudar, para que chegar lá na hora da prova, a gente consiga fazer aquela prova de maneira excelente.
Mas, infelizmente, o viver, a nossa forma de viver faz parte, vivermos frustrações e decepções. Isso faz parte de estar vivo, de respirar, de um dia nascer e chorar lá no hospital. Isso faz parte. Já nascemos chorando, frustrando, porque estávamos quentinhos, e de repente estamos no mundo, aquela claridade, aquele barulho, e nós começamos a chorar. Isso faz parte de frustrações. Mas o amadurecer significa que nós aprendemos a lidar com as frustrações que chegam até nós. Quem sabe todos os dias vivemos frustrações que precisam ser trabalhadas na nossa alma e no nosso coração. E estar maduro perante a vida é aprender a adaptar-se e a superar essas frustrações. Essas frustrações muitas vezes geram um vazio dentro do nosso coração que pode e deve ser preenchido pelo poder de Deus, pela sua palavra, pelo seu reino, pela sua justiça, pelo seu amor, pela convicção e o desejo de fazer a obra de Deus, por estar apaixonado por esse Deus que nos invade, nos envolve com tamanha glória, que manifesta a sua unção nas nossas vidas. E então a nossa vida é mudada e transformada pelo poder do Evangelho de Deus. Aleluia. E então, quando vivermos frustrações, o que precisamos? Manter a nossa fé firme em Jesus Cristo. Muitas vezes as nossas expectativas diante da vida não vai ser suprida. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Quando essas frustrações acontecem, o vazio vem. Mas quando estamos maduros na fé e maduros emocionalmente, essas frustrações, elas não são problema, mas elas são desafios. Nós os enxergamos como desafios que mudam a nossa mentalidade e a gente pula um degrau e passa para a próxima fase. E aí, então nós passamos a olhar o mundo de maneira positiva, de maneira diferente do que as outras pessoas olham. Em meio à pandemia, está tudo difícil, está tudo dificultoso, e a gente vive essa montanha russa de emoções. Nós somos humanos, mas nós precisamos alimentar a fé, para que isso não atrapalhe o plano e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Gostaria de ler com vocês Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao 8. Onde a palavra de Deus diz: como obter sabedoria, que eu coloquei aqui entre parênteses a constância, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. Então a palavra diz: peça, porém, a fé, de nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, aonde Deus não tem prazer, aonde Deus não responderá a um coração que titubeia. Por isso a nossa fé precisa ser firme, precisa ser constante, porque é na constância que Deus age. Eu gostaria de citar um personagem bíblico, Abraão, que tudo tem a ver com as nossas vidas, e o quanto o Espírito Santo de Deus fala conosco através de Abraão, no capítulo 22 de Gênesis. Gostaria de citar alguns fatos da sua vida. Abraão é tido como o pai da nossa fé, porque ele perseverou, ele passou por circunstâncias onde a sua fé precisou ser provada. E muitas vezes na nossa vida, a nossa fé é provada diante das adversidades, diante das frustrações, diante dos vazios. E como tem sido a nossa fé? Jovem, juventude, Deus está nos chamando nessa noite, para que então a nossa fé se torne constante, como Jesus, a rocha que é impenetrável contra as astutas ciladas do diabo, a rocha que é firme, poderosa, vitoriosa. Que isso seja real na nossa história. E Abraão passou por esses desafios, nós sabemos.
A Bíblia fala que ele esteve convicto das promessas de Deus em sua vida. Por isso ele é tido como pai da fé. Porque ele teve a convicção daquilo que Deus tinha para fazer na sua vida. Mas então a gente volta atrás um pouco na história e a gente lembra que no início, lá, porque ele passou por 25 anos até receber Isaac como promessa, e então nós voltamos lá no início da história dele, e nós entendemos que Abraão também errou, porque ele titubeou na fé. Se nós titubeamos hoje em fé, o Espírito Santo de Deus fala para nós, há esperança para nós. Há esperança para mim e para você. Há esperança porque teve para Abraão que titubeou, mas por 25 anos teve convicção em fé e recebeu a promessa. Nós precisamos ter essa convicção que Abraão teve. No início da história dele, como eu estava falando, ele quis agir com suas próprias mãos junto com Sara. E o que aconteceu? Ele se deitou com Agar e gerou Ismael. E Ismael hoje é um problema diante da religiosidade do mundo. Porque nós temos um problema lá na Palestina, em Israel, por causa disso. Por quê? Porque Abraão tentou dar um jeitinho. E mesmo ele sendo o pai da fé, ele passou por momentos em que a sua fé titubeou, em que a sua fé não estava firme em Jesus. E diante da esterilidade, ele quis agir com as suas próprias mãos, de forma natural. Mas então o Espírito Santo de Deus agiu em sua alma, em seu coração. Eu creio, era Deus falando com ele, Deus é Espírito Santo é Jesus. E então Deus agiu na vida de Abraão e ele foi convicto na fé, a palavra de Deus diz. E por ele ser convicto na fé, ele recebeu a promessa. E isso levou 25 anos para que a promessa se cumprisse. Quem sabe eu e você estamos titubeando naquilo que Deus prometeu para nós. Quem sabe Deus tenha prometido coisas para nós e a gente está falando impossível acontecer em meio ao caos que estamos vivendo. E o Espírito Santo está fazendo nós lembrarmos que não é impossível, que parecia impossível na vida de Abraão. Porque já disse que eles já eram avançados em idade. Que aquilo era impossível humanamente falando. Mas o nosso Deus não é um Deus humano. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. E aí, dessa forma que Ele quer agir nas nossas vidas, no nosso coração e no nosso futuro, para cumprir as promessas que Ele determinou para nós. Que neste momento parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Quem sabe assim como na minha vida, Deus fez promessas para você. Então nós precisamos ter a convicção, a plenitude da fé, a plenitude da convicção de que as promessas serão cumpridas em nossas vidas. Deus fala para nós nessa noite crermos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Gostaria de ler Romanos capítulo 8, 18 para finalizar. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Olha que interessante, ele estando plenamente convicto, o Senhor nos chama nessa noite para estarmos plenamente convicto das promessas que Ele tem para nós. Ele chama a juventude, lembra-te das promessas que eu te fiz e esteja convicto, porque eu sou fiel para completar a obra em sua vida.
E o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, porque Ele quer te lembrar, para você não titubear, assim como Abraão fez no início da sua caminhada, e fazer com que a nossa convicção na fé seja plena, seja total, seja sem dúvida, sem dois pensamentos, seja certo. Isso vai acontecer, pode demorar o tempo que for, mas se Deus prometeu, se foi Deus, Ele vai cumprir. E que isso seja real em nossa vida e em nossa história, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Deus é fiel. Feche seus olhos, continue conosco nessa noite. Nós vamos orar neste momento. Se você quiser compartilhar conosco aí o que na sua vida precisa de constância, coloque aí, nós vamos estar orando. Não tenha medo, não tenha vergonha, como a Dai falou aqui. Gente, muitos na palavra de Deus foram moldados por Deus, sabe? A Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado Deus jamais resistirá. Coloque aí o que você precisa de constância na sua vida. Eu preciso de constância nisso, eu preciso de constância naquilo. Nós vamos orar neste momento, nós vamos louvar o Senhor. Continue conosco, receba essa oração na sua casa, receba essa oração na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra. Nós queremos ser constantes no Senhor, nós queremos ser uma juventude forte, constante na sua palavra, constante, Senhor amado, em oração, constante, Pai, na devoção, constante, Senhor amado, em todo o teu propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, faça uma obra, Espírito Santo, nas nossas vidas, em nome de Jesus. A tua palavra diz: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós queremos ser adoradores, nós queremos buscar o teu reino, nós queremos mergulhar nos teus atos, nós queremos mergulhar, ó Pai, em experiências sobrenaturais contigo, Espírito Santo de Deus. És bem-vindo em nossas vidas, para limpar toda a sujeira do nosso coração, para fazer uma grande obra nas nossas vidas, de tal maneira que vamos ser constantes daqui para frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Adore ao Senhor neste momento. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Antes de eu falar, tu cantava sobre. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Deus. Tu tens sido tão glórias, glórias, bom glórias ao Senhor. pra mim. Ele pagou um alto preço pela sua vida, Antes juventude. de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Aleluia, glórias, glórias, glórias a Deus. Tu tens sido tão bom. Aleluia, glórias, glórias, glórias ao Senhor. Oh, impressionante, infinito. Declare isso na sua vida, com o seu coração. Faça dessa canção uma oração na sua vida nessa noite. As 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Levante suas mãos aí na sua casa e declare, declare, declare. Obrigado pelo teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas. Aleluia. Queremos ser constantes em ti, Senhor. Espírito Santo de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor.
Ele nos ama, aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba muralhas. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Caia por terra toda mentira do diabo sobre a sua vida nessa Traz luz noite. para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu posso ficar sem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glórias a Deus. Obrigado porque o Senhor é bom, Jesus. Obrigado você por estar conosco nessa live. E eu quero desafiar você nessa noite a ser constante em Jesus Cristo. Quem sabe você nos assiste nessa noite e está afastado de Jesus. Faça uma oração de reconciliação nessa noite. Quem sabe você nos assiste nessa noite e nunca recebeu Jesus na sua vida. Receba Ele como seu Senhor, como o seu Salvador. E deixe Ele fazer morada na sua vida. Deixe Ele fazer uma obra na sua vida. E seja constante nele. Nessa noite eu oro para que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida, juventude. Haja na sua casa. Haja nos seus pensamentos. Em nome de Jesus. Que caiam por terra todas as fortalezas que se levantaram contra a sua vida, que tem se levantado contra a sua vida, e que você seja constante no Senhor. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é bom louvar, como é bom ouvir a sua palavra, e como é bom colocarmos em prática essa palavra agora nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Fique conosco na nossa programação, todos os cultos online, seja constante no Senhor. Não deixe de cultuar a Deus. Você jovem que nos assiste também, não deixe de ser um dizimista, não deixe de ser um ofertante. A igreja está aberta no horário administrativo, você pode vir aqui consagrar o seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer também a sua transferência online, mas não deixe de contribuir para a obra de Deus. Continue conosco também nas nossas redes sociais, né? O canal do Facebook, o canal do YouTube, o Facebook, o Instagram, Juventude Ecoville. Essa mensagem, os louvores estarão essa semana no nosso canal do YouTube. Continue conosco no nosso grupo de WhatsApp, você vai receber todas as informações. Essa semana nós teremos o nosso discipulado online, né? Nós vamos entrar em contato com todos aqueles que deram seu número ali para participar do discipulado. Teremos o nosso discipulado online. Enquanto isso, né? Enquanto perdurar isso, nós estaremos fazendo, nós não vamos parar, mas muito em breve nós estaremos aqui presencial com todos vocês. Amém?
Vamos orar agora neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Eu quero te agradecer, Pai, por cada jovem que esteve conosco online, Senhor. Muito obrigado pelo poder e alcance da sua palavra e dos louvores, e que em nome de Jesus possamos aplicar essa palavra nas nossas vidas, constantes, ó Pai, no teu altar, constantes na tua palavra, constantes no teu propósito para as nossas vidas. Nós abençoamos, ó Pai, cada jovem. Pai, eu lembro agora neste momento pela vida do Lucas, Senhor, em nome de Jesus, entra com cura e restauração na vida dele, Senhor, em nome de Jesus, Pai, transformando, e tudo isso seja testemunho para louvor e glória do teu santo nome. Nós abençoamos os lares, nós abençoamos as famílias, nós abençoamos toda a nossa juventude, em nome de Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.